Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade, conexão com a mente, com o corpo, com o divino. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a palavra, sobre o poder das nossas declarações, sobre a ação do falar. Fala aí, Silvana, o que tu tem para compartilhar conosco? Tudo bom? Todos, Bom dia. Que o dia realmente seja eficaz, né? Que ele seja evidente, não só de palavra, mas que da palavra venha a evidência. Porque em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz. Então, a gente precisa entender que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará, diz Provérbios 18:20. Então, a gente precisa entender que a gente não recebe as bênçãos de Deus simplesmente por crer. Isso talvez não seja enfatizado suficientemente nas nossas vidas, porque eu vejo isso todo dia não acontecendo. As pessoas até fazem reuniões de orações, fazem reuniões de orações, e depois elas saem da reunião de oração quase que fazendo o trabalho que creu, declarou, profetizou, foi profetizado sobre a vida dela. Então nós precisamos manter essa mesma palavra que a gente declarou na profecia, na oração, na vigília, continuar durante o dia inteiro vivendo assim, né? Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Muito bom! Nossa, muitas vezes é exatamente como tu falou, a gente vai ali ler sobre o que Deus diz, das promessas que Ele tem, conhece, e aí depois faz esse desserviço, né? Que é começar a reclamar, murmurar, olhar para todos os aspectos negativos da vida. E olhar, e a gente não está falando sobre ignorar os aspectos negativos, mas a gente pode escolher ter uma posição contrária e declarar o contrário. Sim, porque nós temos a mente de Cristo, então nós escolhemos o que dizer, né? Orientado por Deus, estando online com Deus o tempo todo. Então, a gente não vai ser salvo, curado, nem receberá respostas às nossas orações por crer. Não é só por crer. A maioria das pessoas acha que é isso, os cristãos, né? Que se obtém tudo pelo crer, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que nós devemos crer e é adição, né? Adicionar ao crer, declarar o que nós cremos ter recebido. Então, se a gente crê que a gente recebe paz, então a gente precisa declarar: eu sinto paz. Como é que tu tá, fulano? Bom dia, tudo bem? Mais ou menos. Não, tudo bem. Eu estou crendo que eu tenho paz no dia de hoje, né? Sim. Então, profetizar é trazer à evidência aquilo que não é visto ainda, né? Muito bom. E escolher uma pessoa, assim como tu vai escolher declarar e falar, né? Porque o que é quando a gente, eu gosto muito de lembrar lá na época do colégio, quando a gente estava aprendendo a formar uma frase, a oração, né? O sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração? Eu lembro muito dessa pergunta. Então tu vê como uma frase, o falar é uma oração. E por isso que tem uma diferença muito grande em tu orar falando e declarando a palavra em voz audível do que só no pensamento. Porque para falar, claramente tu usa mais neurotransmissores, já tu tá provocando uma ação. Alguém tá ouvindo, tu tá te ouvindo, isso muda o ambiente. Pensamento, ele vai usar apenas, né, a área ali do córtex pré-frontal, vai ficar muito a nível de pensamento mesmo, né? Não provoca outras ações em nossa vida. Sim. Até tem fotos, a ciência, agora eu me lembrei de um japonês que ele fez um experimento de fotos com a água e faz o pensamento e faz a palavra, ele faz dos dois. Então, nosso pensamento também tem uma influência, né? E isso, as fotos dele comprovam, assim, é bem interessante, eu até posso trazer depois o nome dele, que ele tem um nome tão complexo, que é Dr. Machal Muscat. É muito difícil para nossa cabeça ocidental. Sim. Né? Mas, enfim, ele faz fotos com a água que foi submetida a diversas orações ou pensamentos.
E uma pessoa, ele pede para pegar um copo d'água com pensamento de paz, de amor, de alegria, e outras com raiva, ódio, vingança. E é impressionantemente diferente o resultado. Os de amor, de paz, parece o cristal que se forma na água congelada, então ele congela essa água e depois ele fotografa com uma máquina muito potente, um microscópio, uma lente muito Sim. potente dentro. E as águas que foram submetidas a amor, a paz, a alegria, são diferentes entre si, mas são todas lindas, parecem dados, parecem crochê, sabe aqueles guardanapos das nossas avós? Parece aqueles Sim. guardanapos lindos. Então, Cria uma obra de arte. Uma obra de arte. E as de raiva e vingança, eu não lembro agora se é de raiva, chega a ter um rasgo assim de vermelho, de sangue. Olha que loucura, de onde saiu aquilo? Assim, ó, é uma foto muito diferente. Então, seguindo, né? Romanos 10, 9 e 10 também indica algumas condições para esse nosso viver. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas então, se com a tua boca confessares ao Senhor. Então, depois, ali tem outros versículos que diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, tem uma ação para o coração e tem uma ação para a boca. Então, muito a boca está ligada àquilo que a gente vai viver nessa terra. E Marcos 11 ainda diz assim, ó, tudo o que disser receberá. Gente, então, olha só, se a gente está dizendo o dia inteiro coisas que não nos ajudam, nós vamos acabar recebendo essas coisas. E não é isso que nós queremos. Exato. E é muito incrível que muitas pessoas falam, eu já ouvi de muitas pessoas e confesso que eu também já pensei assim, tá, então é muito simples, né? É uma coisa de bitolado, vamos ficar só falando coisas boas e declarando. Não, não é sobre isso, nós não vamos negar os problemas, as dificuldades, os sofrimentos. Inclusive, escolher alguém de confiança, alguém que está te acompanhando, um profissional da psicologia. Sim. Ou mas circunscrito, né? Naquele contexto. Exato. Ou um pastor, um conselheiro, alguém que tu vai chegar e que tu sabe que essa pessoa está a serviço ali do teu cuidado, a serviço de Deus, em que ela vai te direcionar com uma palavra, né, um aconselhamento, uma orientação, ou te dirigir, colocar luz, né, nas tuas potencialidades para tu solucionar. É muito diferente do que a gente ficar o dia inteiro falando dos nossos problemas com todo mundo, ou para qualquer um, e as pessoas ali carimbando com os seus problemas. Ou seja, além de tu ter o teu, tu tem o do outro, que já aconteceu muito pior, que um dia passou por isso e foi horrível, e aí o teu cérebro ele vai criando filtros, né? Eu gosto muito daquela ideia quando a gente vai comprar num site, e aí tu chega lá e tu coloca, eu quero um tênis, tu vai lá, filtrar, calçados, tênis, marca, eu quero Adidas, Nike, aí tu vai filtrar por marca. E aí é assim que o nosso cérebro faz. Quanto mais aquilo que tu tá buscando e tu tá preocupado, ele vai filtrando, né? Então, Angélica, isso tudo que tu disseste é exatamente como eu creio e penso também, entendo. Porque quando nós estamos falando, o outro fala também de uma segunda dificuldade e os dois ficam naquela concordância de dificuldades, né? O cérebro, diferente da nossa mente, ele é como se fosse um computador maravilhoso que te ajuda a cumprir aquilo que ele acredita que é o que tu deseja. Então, se tu traz problemas, o outro complementa com problemas, e os dois ficam naquele círculo vicioso e não um círculo virtuoso, o que acontece? O teu cérebro acredita que é isso que ele deve fazer, trazer mais disso que tu já tem, problemas. E olha que chave, isso que tu falou, Silvana, assim, ó, pessoal, anotem essa chave para a vida de vocês. Quando na palavra diz que onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Então, assim, o que que é isso? Eu e tu estamos juntas, nós estamos orando juntas por um propósito, né? Eles trabalhando, conversando ali em algo a favor, né, do reino de Deus. E aí, isso tem, Deus fala que tem uma unção, né, digamos assim, específica para esse momento, né, que isso tem um poder maior, do contrário também. Então, da mesma forma que onde um ou mais estiverem reunidos para profetizar, para orar, para declarar no nome de Deus, da mesma forma quando nós nos reunimos para reclamar, para amaldiçoar, para murmurar, também Para há um trazer poder evidência nisso. a coisas tristes, né? As coisas ruins, a maus acontecimentos, né? Sim, Dando ênfase para exatamente. aquilo que vocês dois estão criando. Os dois dizem frases, dizem orações. Olha só, agora que eu estou conversando contigo, isso fez mais sentido ainda que tu estava falando da oração quando tu aprendeste no colégio, né? E é isso, orações, frases. Eu digo uma oração, tu diz outra oração. E se nós estamos num círculo vicioso, é isso que nós vamos trazer à evidência. E se nós estamos num círculo virtuoso, é isso que nós vamos trazer à evidência nas nossas vidas. Amém, amém. E isso se tornou tão cultural, né? Que as pessoas, vamos nos reunir, Maria Fifi, para falar mal de alguém, para fofocar, né? Como também se banalizou isso, né? A gente fala tanto em pecado e se tem se enfatiza muito o pecado sexual ou outros pecados, né? Como o consumo de drogas, mas a fofoca ou a maldição, as palavras malditas, elas são tanto quanto, porque não existe pecado maior ou menor. Então, quando nós estamos num grupo... O céu é muito sério, né? A fofoca nos impede, está na lista ali do que nós não nos levará ao céu. Sim, e cientificamente isso, né, já vem ao encontro daquilo que Deus já nos deu na palavra, né, tem muitas evidências e muitos estudos sobre isso, né, principalmente dentro da psicologia positiva, que foi uma vertente da psicologia. A psicologia sempre se pautou muito na dor, na doença, nos problemas mentais, nas dificuldades do ser humano. E aí, quando eles reverteram esses estudos que começou lá na Associação Americana de Psicologia para pesquisar sobre felicidade, bem-estar, virtudes, né? E teve ali uma pesquisa que resultou num teste que eu gosto muito, se viu o quão efetivo isso é, e não se está negando os problemas que as pessoas estão trazendo, mas olhando para o problema, identificando quais são as suas forças, quais são as suas habilidades e usando delas para resolver os problemas. É eu entender no que eu sou bom e como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, muito mais do que colocar uma ênfase na dor, no problema, e ficar dentro desse lugar em que não nos torna protagonistas, nos torna vítimas da vida, ou dos problemas, ou do diabo, ou das circunstâncias, ou dos nossos pensamentos. Do mal. Do mal. A árvore do bem e do mal, a morte. Né? Exatamente. Então... A fé é sempre expressa em palavras. Exatamente. Assim como Deus criou tudo através da palavra, e Jesus é o verbo, né? Sim, ele é o verbo. Ai, que lindo, né? É isso aí. Muito lindo. Jesus é a palavra. Ele é a palavra, né? Então, como nós já temos o Espírito Santo morando dentro de nós, falando, que coisa mais linda, é perfeito, né? Que a gente possa equacionar, sim, os problemas. A ciência também fala, equaciona o problema. Depois de equacionado, pensa nas soluções. Há muitos anos atrás, eu tinha estética, e uma moça chegou na estética contando que ela tinha sido convidada pelo namorado a ir a Paris, e lá ela recebeu um anel lindo e nos mostrou a todas que estavam ali na estética. E o assunto deve ter durado no máximo 30 minutos. E a moça ainda ficou ali sendo atendida. Na outra semana, uma outra senhora tinha sido traída assim terrivelmente pelo esposo, com uma pessoa conhecida, e ela tinha descoberto, tinha se separado. Rendeu o dia inteiro a conversa. Sim.
É. Isso é a tristeza da má notícia comovente, né? Então tem dois lados. Um, como as pessoas gostam de se unir na tristeza, né? E isso é bom, porque onde há solidariedade, isso é um aspecto bom. Mas outro aspecto é como nós não somos feitos para o mal. O mal nos causa impacto, né? Como sofremos com o mal e não entendemos o mal. E talvez essa conversa de dia inteiro seja remoer todas as tristezas que cada uma daquelas mulheres tinha naquele dia, e as traições e todas as coisas que não tenham dado certo. Sim. Interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, como que a notícia boa não rende? Sim. E aí o caminho seria muito: vamos identificar essa dor, olhar para as nossas dores comuns e como que nós podemos agir, como que nós podemos declarar ou transformar isso, né? E então é identificar aquela dor e transformar, e não ficar muito só na mágoa, na vingança, na falta de perdão. Então, sim, a palavra tem esse poder, e é importante a gente identificar que nós vamos naturalmente ir para aspectos mais negativos, porque o nosso cérebro, ele faz isso para nos proteger. Isso, fantástico. Essa é a nossa natureza carnal, né? Nós somos carne, alma e espírito, né? E essa é a nossa natureza carnal. A Rosalia Schwartz, que é a autora das técnicas que eu uso, ela diz assim: a nossa chimpanzé. A parte carnal controla a chimpa, né? Então, muito bem. Então, pessoal, orgânica. Vamos... Desculpa? Não, essa parte orgânica nossa, né? Existe, não somos nós que somos defeituosos. A palavra nos liberta, né? E a nossa carne, ela nos mostra tudo que está nesse mundo, né? A nossa parte orgânica, aquilo que nós podemos controlar através da palavra. E transcender através do Espírito, né? Através do Espírito. Muito bom! Então, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje, para que nós possamos vigiar realmente, né, as nossas palavras, pensando que elas são orações e ações que vão se transformar, sim, em realidade no nosso dia, que a gente tenha muito cuidado, né, e vamos orar sobre isso. Amém. A fé, então, Deus, é expressa em palavras, nos ajuda a ver isso 100% do tempo, que nós estejamos o tempo todo mesmo como um jardim regado e cercado pelo Teu Espírito, sabendo que nós podemos expressar, porque nós somos feitos por Ti, Senhor, e nós somos feitos pelo Teu poder, Teus filhos, e os Teus filhos, então, podem expressar a fé em palavras. Nós determinamos agora, no nome de Jesus, nós todos que ouvimos e que estamos aqui agora e sempre, essa unção se renove a cada dia, a cada momento que alguém ouvir essa mensagem. Nós determinamos que falaremos somente em conformidade com a palavra de Deus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Dê a cada um de nós um filtro especial, em que nós possamos identificar quando nós estamos viciados em falar palavras que não vão trazer o Teu reino para a nossa vida, que nós possamos identificar tão logo e tenhamos o domínio próprio da nossa boca, da nossa língua, para que nós possamos viver a realidade daquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Na unção do Espírito Santo, amém. Amém. Amém, então, se tu gostou, curte, compartilha, envia para alguém que tu acha que precisa dessa reflexão e segue nos acompanhando, que cada dia tem algo novo aí do Espírito Santo para vocês. Aleluia! Que bom! Até mais, tchau! Até mais, tchau!